Olá, meu caro e minha cara, bem-vindos à nossa primeira aula do curso avançado sobre o livro O Caibalion. É um prazer enorme ter você aqui comigo para nós estudarmos juntos, de uma forma didática, compreensível, este livro tão interessante que é O Caibalion. Eu já espero que você tenha feito o curso básico, como eu disse na introdução do curso. Tá? Então eu vou acabar falando de conceitos aqui, que eu já trabalhei lá atrás. É sempre bom reforçar para aqueles que muitas vezes não prestam muita atenção. Isso aqui é a extensão, é a continuação do primeiro módulo avançado. Muito bem. Dado esse recadinho, vamos para a nossa primeira aula então. O todo. Olha, quando eu sei que não é hábito hoje em dia das pessoas pensarem sobre Deus, porque as pessoas estão ocupadas muitas vezes discutindo sobre política, falando sobre coisas influenciadores das redes digitais. As pessoas perderam muito o hábito de pensar sobre coisas que são maiores, não é? Que são mais relevantes. Mas enfim, neste episódio aqui eu quero que você venha comigo e que você se concentre e abra a sua mente para um exercício intelectual de pensar Deus de uma forma totalmente diferente do que você pensou até agora. Eu sei que lá no Caibalion eu disse muita coisa sobre o todo, que é como eles chamam, né, o Deus, o que nós conhecemos como Deus no Caibalion é definido como o todo. Mas aqui a gente vai se aprofundar. Eu vou trazer características que eu acabei não trazendo naquele módulo básico. A primeira coisa que o Caibalion diz é que o todo ele é a realidade substancial de tudo. O que é isso? Realidade substancial de tudo. Realidade é tudo aquilo que existe. Tudo aquilo que existe de fato é real. Né? O Romeu é real, tô aqui gravando um vídeo para você, eu sou real, não sou fruto da sua imaginação. Mesma coisa essa caneta aqui que está na minha mão, ela é real. O todo é realidade, mas eles não dizem só isso, eles dizem que o todo é realidade substancial. Substância é uma palavrinha filosófica que significa o seguinte, substância é tudo aquilo que suporta outras qualidades, outras propriedades ou acidentes que acontecem num determinado ser, num determinado ente. Complicou, não complicou? Então eu vou dar um exemplo para você. Olha, Romeu, eu tenho olhos castanhos, eu tenho cabelo grisalho, eu tenho 1,80 m de altura. Vamos pegar essas três qualidades minhas? Grisalho, 1,80 m de altura e os olhos castanhos. Essas três propriedades, elas só podem mostrar-se porque existe o Romeu. Se não existisse o Romeu, elas não poderiam existir. Vai falar assim, mas espera aí, Romeu, a minha avó é grisalha, então o grisalho poderia se apresentar. Sim, poderia se apresentar desde que a sua avó também exista. Agora imagine o seguinte, que não existe nenhum ser humano na Terra. O grisalho poderia mostrar-se? A altura, né? Nesse caso, a altura de um ser humano poderia mostrar-se se não há um ser humano? Ou, vamos supor, olhos azuis. Os olhos azuis poderiam aparecer na espécie humana se não há nenhum ser humano? Então, eu quero que você preste atenção no seguinte, a substância é a essência de algo, é aquilo que permite que outras substâncias, qualidades, ou o que a gente chama em filosofia acidente, né, aquilo que pode existir ou não, possam mostrar-se. Então, quando eles dizem que todo é a realidade substancial de tudo que existe no universo, eles querem dizer o seguinte, tudo aquilo que você possa imaginar que é real tem uma substância, algo que permanece, que permite que todo o resto possa mostrar-se. Então tudo aquilo que existe, mostra-se por causa dessa substância primordial que é o todo. Eu só existo porque o todo existe o todo em mim.
e você também. Nós temos algo dele, tá? Que permite que a gente possa ser o que nós somos. Se ele não existisse, nós não poderíamos existir. Nós não poderíamos agora estar trocando uma ideia. Daí você fica assim com um ponto de interrogação. Peraí. Se o grisalho precisa, né, o grisalho poder mostrar se precisa que exista uma pessoa, né, uma substância primordial, e se para eu existir o todo também precisa existir, será que eu sou real? Será que eu existo de fato? Essa já é uma provocação filosófica que nós vamos conversar nos próximos episódios. Vai, como dizem aqui em Portugal, vai jiboiando essa ideia. Primeira característica do todo, né? O todo é a realidade substancial de tudo. A outra propriedade do todo é o seguinte, que o todo ele não é uma força mecânica como a força magnética. Ele não é uma força como a energia elétrica. Ele é uma força, mas não desse tipo, sabe? Ele é uma força, digamos assim, uma força inteligente. Ele é uma energia inteligente, uma energia que tem, digamos, consciência. A força magnética não tem consciência. A força magnética simplesmente faz aquilo que é característico dela, né? Que é simplesmente a força magnética. Pega um ímã, né? Ele vai atrair ferro, ele sempre vai fazer isto. O todo não é essa força cega, mecânica. Isso é bem importante de você também colocar, aí anotar no seu caderninho, tá bom? Essas características são bem relevantes na hora da gente ir avançando no estudo do Kybalion. O todo ele é infinito. Aquilo que é infinito é aquilo que não tem limite. Logo, nós não podemos definir, nós não podemos colocar o todo numa caixinha, numa descrição, num verbete de um dicionário. Ele não cabe nisso, porque ele é infinito. E se ele é infinito, nós não temos como descrever isto. Foge da nossa capacidade linguística e foge também da nossa capacidade de compreensão. Olha, existe um livro muito bacana chamado A Douta Ignorância, que foi escrito por um filósofo medieval chamado Nicolau de Cusa. É um livro também que tem muita inspiração na filosofia hermética. E lá ele diz que a pessoa douta, ou seja, a pessoa sábia, é aquela que entende que Deus ele é incognoscível. Nós não temos capacidade de conhecer o infinito. Fica aí a dica de leitura para você. E outra característica do todo é justamente essa. O todo ele é incognoscível. O todo é incognoscível. Aquilo que é incognoscível é aquilo que não pode ser compreendido. Foge da nossa compreensão. O todo também ele é imutável. Aquilo que é imutável é aquilo que não muda. O todo ele sempre é o que ele é. Faça chuva, faça sol, daqui a 1000 anos o todo continuará sendo em essência aquilo que ele é. Então vamos recapitular um pouquinho o que a gente falou até agora. O todo ele é imutável, ele nunca muda. O todo ele é incognoscível. Ele está além da nossa capacidade de compreensão. O todo ele é imaterial. Eu acabei não falando dessa característica. Ele não é matéria. O todo ele é infinito. Ele está muito além de qualquer tipo de demarcação. E daí você pergunta, como que o todo, tendo essas características, conseguiu criar o universo? Essa pergunta é interessante. Você tem que pensar o seguinte, que existe um princípio no Kybalion que diz que o princípio da correspondência, por isso que eu falei, o curso básico é muito importante, o princípio da correspondência diz, tudo que está em cima é semelhante ao que está embaixo, não é igual, é semelhante, existe uma analogia. Quando você cria alguma coisa, já que você
né, pensando assim, nesse exercício do todo, se o todo não é matéria, ele não pode criar, né, ele não pode criar usando matéria. Ele tem que ter alguma outra forma de criar, porque ele em si não é matéria. Qual a forma que nós temos de criar que não é matéria? Pensa comigo, como é que você cria alguma coisa que não seja construindo uma mesa, pegando uma caneta, erguendo uma parede? Qual outra forma que nós temos de criar? Aqui, ó, na cabeça da gente, através do pensamento. Então, a mente é uma forma de criar, não usando nada material. Então, no Kybalion, eles dizem o seguinte, que você fazendo o exercício, né, uma analogia, o todo, ele só pode ter criado o universo através da sua mente. Então, ele só pode ser uma mente infinita, uma mente incognoscível, uma mente vivente, uma mente imutável. E essa mente, ela nos criou através do quê? Através de um processo mental. Da mesma forma que nós criamos livros, poesia, música, tudo nasce aonde? Aqui, na nossa mente. Todas as coisas que estão no mundo, elas foram germinadas, gestadas num processo anterior, que é o processo mental. E o todo também é da mesma forma. No Kybalion, eles dizem que essa grande mente vivente nada mais é do que o espírito. Esse é o espírito, de fato, que move e que sustenta todo o universo. Nessa primeira aula, eu espero que você tenha compreendido as principais características do todo, para, no decorrer do nosso curso, nós compreendermos outras características do nosso universo. Aliás, a próxima aula a gente vai falar justamente sobre isso, a criação do universo pelo todo, o universo